Olá, povo abençoado de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja em vosso coração. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, trazendo para vocês mais algumas aplicações da Palavra de Deus. E hoje eu preparei 4 aplicações sobre a famosa e conhecida Confissão de Pedro. Exatamente. Porém, verifica aí se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte esse vídeo, compartilha para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela poderosa palavra de nosso Deus. Vamos lá então? Sem mais delonga, roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Bom, queridos amantes da palavra de Deus, o texto que se encontra Evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo de número 15. Está escrito assim: Jesus perguntando, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos e amados irmãos, nós sabemos dessa história da confissão do apóstolo Pedro, onde Jesus estava reunido com os seus discípulos e Jesus lançou-lhe uma pergunta, dizendo, o que o povo aí estão dizendo sobre mim? O que o povo diz quem eu sou, por assim dizer? A uns dizia, Senhor, uns estão dizendo aí que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E assim sucessivamente. Mas Jesus perguntou, e vós? E vocês, o que dizem de mim? O que acham quem eu sou? Deus revelará a Pedro e Pedro vai confessar dizendo, tu és o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro está reconhecendo que Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida, o Messias prometido. Bom, e qual é a primeira aplicação que eu preparei, que eu observo dentro desta fala do apóstolo Pedro? É a seguinte, observem bem que a pergunta de Jesus não foi feita dentro da sinagoga, por assim dizer, o nosso entendimento não foi feito dentro de uma igreja, não, na hora do culto, não. Jesus faz essa pergunta de quem ele é, de que os discípulos achavam sobre ele, foi fora do templo, fora da sinagoga. Ou seja, e a gente observa na fala do apóstolo Pedro, que Pedro confessa Jesus fora da igreja. Por assim dizer, vamos usar aí na nossa linguajar para que possamos entender. Pedro, ele confessa a sua fé em Jesus Cristo, por assim dizer, não dentro da igreja, mas fora da igreja. Ou seja, será que nós ainda se comportamos? Será que o nosso comportamento da nossa fé, será que se um dia Deus nos provar para nós confessarmos a nossa fé, será que confessar a nossa fé em Cristo Jesus fora do templo tem sido fácil? Chegará disso, será difícil, a perseguição será tão grande que Deus vai nos provar a nossa fé. Porque confessar Jesus como o único e suficiente Salvador dentro do templo é uma coisa, mas confessar Jesus fora do templo é um grande desafio. Então que possamos estar prontos, preparados dia após dia, nos prepararmos porque esse dia, querendo ou não, ele vai chegar, onde Deus vai nos provar para ver se nós ainda nos comportamos confessando a nossa fé, tanto dentro do templo como fora do templo. Que a nossa fé seja a mesma em todo e qualquer lugar. Que possamos nos posicionar dizendo, Jesus é o meu único, suficiente Salvador. Pega essa visão. Sendo assim, vamos para a segunda aplicação da confissão de Pedro. E a segunda confissão que eu preparei é a seguinte. Será que nós conhecemos Jesus pelo que ele faz ou pelo que ele é? A gente consegue observar uma segunda observação dentro desse texto, é que a confissão de Pedro não se deu após Jesus acabar de realizar um milagre. Jesus foi lá, realizou, por exemplo, um milagre, Jesus foi lá, curou um cego, por exemplo, Jesus levanta um paralítico e já faz a pergunta. Não, observem bem que a confissão de Pedro não foi feita, a confissão de fé de Pedro não foi feita após um milagre, ou seja, é semelhante à primeira aplicação. Eu sei que é fácil nós confessarmos a nossa fé depois de um milagre, é fácil confessar a fé em Cristo Jesus depois de ver Jesus realizar algo sobrenatural sobre as nossas vidas ou até mesmo na vida de alguém. Sabe aquela situação que estava praticamente impossível de acontecer? Depois de tanto orar e Deus por sua misericórdia realizar o milagre, aí é fácil dizer, Cristo é o meu único suficiente Salvador. Cristo realmente, ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Mas eu quero ver confessarmos Jesus
quando tudo estiver difícil, confessar a nossa fé, quando a gente não vê milagre, quando a gente não consegue ver solução. Sabe aquela fase que estamos passando pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista? Sabe aquela situação que tudo se fecha? Deus permite que as portas se fecham, Deus permite que os colegas, amigos se afastem da gente e a gente fica literalmente num deserto, sem apoio de pai, de mãe. No deserto não tem pai, não tem mãe, não tem água, não tem comida. No deserto não tem ninguém, somente a gente e Deus naquele deserto. Aí quero ver a gente confessar a nossa fé quando tudo está difícil. Já observou sobre isso? Pega esta visão. Sendo assim, vamos para a terceira e penúltima aplicação da confissão de Pedro. E a terceira e penúltima confissão de Pedro que eu preparei é a seguinte: a verdadeira igreja de Cristo Jesus, ela conhece o caminho, ela nunca errará o caminho. Vamos voltar para Pedro. Afinal de contas, estamos falando da aplicação da confissão de Pedro. Pedro, quando Jesus pergunta: quem vocês dizem quem eu sou? E lembra que Jesus, certo dia, Jesus vai dizer depois para os discípulos que ele é o caminho, que ele é a verdade e ele é a vida. Quando Pedro confessa que Jesus é o Filho de Deus, querendo ou não, ele está confessando que Jesus, esse é o verdadeiro caminho, esse é a verdade e esse é a vida. Observem bem que outros, olha só que o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, ele não erra o caminho, ele sabe quem é o seu Senhor. Porque eles responderam para Jesus, como falamos no início, alguns diziam, estão dizendo aí que o Senhor é João Batista, erraram o caminho. Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, erraram novamente o caminho. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias, erraram o caminho. Outros dizem que tu é apenas um profeta ou um dos profetas, estão errando o caminho. Mas Pedro realmente acertou o caminho, dizendo, tu és o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, o Senhor é o verdadeiro caminho que nos levará para o céu. Inclusive, um certo dia Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus é o único caminho que nos levará ao Pai. Ou seja, que nos levará a toda a eternidade. Que possamos nunca errar este caminho. Quando alguém perguntar para nós qual é o caminho da salvação, nós temos que ter a resposta na ponta da nossa língua. O verdadeiro cristão, ele não erra o caminho. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Há muitas pessoas trocando esse caminho. Há muitas pessoas que entraram por este caminho da salvação, entraram por esse caminho através de Jesus Cristo, e hoje, infelizmente, se apostataram da fé. Eles agora estão em caminho errante no deserto, como diz as Sagradas Escrituras. Que nunca possamos errar o caminho da salvação. Pega esta visão. Sendo assim, então, queridos ouvintes da palavra, vamos para a última aplicação da confissão de Pedro. E a última aplicação da confissão de Pedro é a seguinte: quem confessa Jesus recebe a chave do reino dos céus. Jesus diz para ele, Jesus estava dando para Pedro, te darei as chaves, no plural, do reino dos céus. Logicamente, eu não vou entrar aqui no contexto desta fala de Jesus sobre essa chave, que vai falar de autoridade, né? Que ela é muito ampla segundo a teologia, mas eu não vou me prender dentro desse contexto. Afinal de contas, é apenas uma aplicação, tá bom? É apenas uma reflexão para que Deus possa falar em nosso coração. Então, o que eu preparei sobre esta chave? Quem tem a chave, ele tem acesso para entrar. Ele tem acesso para abrir e entrar. Só quem tem a chave. Então, quando nós confessamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos entrega esta chave. Ou seja, fazendo aqui uma analogia, por assim dizer, né, como se fosse uma parábola, né, como diz, né, a porta do céu é estreita. Sabemos que isso é um símbolo, né, dizendo que não é simplesmente fácil assim para entrar no reino do céu, tem que haver renúncia. Mas vamos pegar esse gancho para você entender essa última aplicação. Então, para que eu possa abrir a porta do céu, para que eu possa abrir uma porta que esteja fechada, eu tenho que ter uma chave. Então, quem confessa Jesus, como Jesus é o único caminho, Jesus é a ligação do homem para com Deus, Jesus é a porta da salvação, então ele nos entrega esta chave para que possamos entrar no reino dos céus, por assim dizer, a vida eterna. Então, que você possa guardar essas aplicações da confissão de Pedro na tábua do teu coração. Quando eu confesso Jesus, eu acabo tendo acesso aos céus, que será a vida eterna. Bom, que Deus possa abençoar a tua vida. Obrigado por ter ficado aqui até agora assistindo todo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para alguém, para que Deus possa também alcançar essas pessoas, tá bom? Esse é o intuito do nosso canal. Que Deus possa abençoar a tua vida. Até o próximo vídeo, é claro, se Deus permitir. Amém? Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.